Bom, pessoal, vamos hoje prosseguir a discussão do capítulo 13, né? Falando ainda da questão da segurança dos equipamentos, aquela questão de segurança física, aquela questão de segurança mais lógica, de funcionalidade. Hoje nós vamos focar aí nas proteções possíveis para as estações de trabalho Windows. Vamos falar um pouco mais, né, de segurança de rede sem fio, dos tipos de protocolos, né, algumas dicas para melhorar um pouco essa segurança. E no final, eu apresento para vocês aí o processo básico de solução de problemas de segurança, aquele procedimento que a gente já está acostumado a realizar desde o capítulo 2, né, onde a gente apresentou esse processo passo a passo. Então, vamos começar aqui pela proteção das estações de trabalho com Windows e vamos começar a falar de senhas, né? Nós vimos na aula passada que a segurança de um computador ela passa por vários fatores, né? Passa por fatores físicos, passa por fatores lógicos, né? E passa também por fatores de engenharia social, né? De pessoas. Fisicamente, nós conseguimos atuar aí, colocando cadeado, travas, né, evitando com que pessoas não autorizadas abram ou violem esses equipamentos. No caso da engenharia social, a questão aí é bem de treinamento mesmo, né? É de insistência, é de apresentação de situações, de treinamentos para que os funcionários possam atuar de forma mais segura, sem comprometer os ativos da empresa. Já quando a gente fala de senha, né, a gente, na verdade, fala de 3 situações possíveis de senhas, ou para senhas. Uma delas é quando a gente coloca a senha na BIOS, né, que é aquela tela de inicialização, onde a gente encontra ali todas as configurações iniciais da máquina. Uma outra possibilidade de senha é quando o usuário vai iniciar a sessão, ou seja, quando ele vai fazer login, né? Então ele tem um usuário, ele tem uma senha. Isso ajuda, né, a prevenir invasões. E uma terceira situação de senha é a exigência da senha quando o computador, por exemplo, fica um determinado intervalo de tempo inativo, né? Vocês já devem ter vivenciado isso. O computador ele está lá inativo, ele entra em proteção de tela, alguém vai lá, movimenta o mouse ou o teclado, e aí a tela de login surge novamente, né? Então você tem aí esses 3 cenários para as senhas. A senha de BIOS, né? Por que a gente coloca? Qual que é a finalidade? Na verdade, é para você prevenir que pessoas mal intencionadas ou despreparadas acessem áreas do equipamento aonde as configurações são feitas, né? Então, lá você tem as características do processador, memória RAM, dispositivos de entrada, de saída, velocidades. Então, qualquer pessoa que entre nesta área sem ter o mínimo de conhecimento técnico necessário, sem que ela, neste momento, pudesse estar ali, sempre vai criar uma situação de insegurança. Existe um outro fator, aí um pouco mais técnico, que envolve um pouco mais de conhecimento, que é o fato de que se a pessoa tiver acesso à BIOS, ela consegue, utilizando programas específicos, inicializar o Windows com uma outra versão de sistema operacional. Tá? Aí, um primeiro momento, talvez você possa dizer assim, poxa, mas por que isso vai ser feito, né? Mas no segundo momento você vai entender. Quando alguém usa um outro sistema operacional para acessar o sistema operacional que está na máquina, o objetivo principal, o foco principal é a captura de informações. Tá? E é possível, sim, se fazer isso. Óbvio que a gente precisa ter aí um profissional mais habilitado, mais qualificado, né?
mas essas informações elas estão disponíveis e aí as pessoas podem, através de tentativas de acerto e erro, acessar as informações do disco rígido. Então, é importante que você evite as duas situações, tá? Que usuários não autorizados alterem as configurações e também não permite que qualquer tipo de usuário, utilizando um outro programa, um outro sistema operacional, consiga, entre aspas, né, enxergar os seus dados que estão ali no HD. Há um probleminha nisso aí, tá? Senhas de BIOS ou de UEFI são difíceis de se redefinir. Ou seja, essa redefinição ela é feita por hardware. Você vai ter que abrir a tampa, tirar a bateriazinha da placa-mãe, deixar um tempo e depois retornar. Porque assim ela volta para as configurações de fábrica. Isso dá trabalho, leva tempo, né, e é um desgaste desnecessário. Então, se você vai atuar, né, como suporte técnico e vai colocar uma senha de BIOS por alguma razão, seja por um protocolo de segurança, ou seja porque você definiu que era a melhor solução naquele momento, procure sempre anotar esta senha em um local seguro para que ela possa ser resgatada. Bacana? Legal. Login do Windows, né? Geralmente, o que nós fazemos? Criamos um nome de usuário, definimos o tipo de conta, administrador ou padrão, e atribuímos uma senha. Né? Essa senha ela é alfanumérica. Essa é o padrão. Tá? Porém, o Windows 10 ele trouxe outras opções. Tá? Outras opções para fazermos login. Uma delas é o Windows Hello. Tá? É uma janela que usa reconhecimento facial ou impressão digital. E a partir disso você acessa o computador. Uma outra possibilidade é trabalharmos com PIN, né, exatamente como no celular. Tá bom? Você também pode usar. Outra possibilidade, senha de imagem. Tá? Você escolhe uma imagem e gestos, né, para usar essa imagem, então você acaba criando uma senha exclusiva. E o bloqueio dinâmico, né, que você faz pareando o seu computador com um telefone celular. Tá? A hora que este telefone celular sai de perto do PC, sai do alcance da rede Bluetooth, o computador ele é desconectado. Tá? Então são opções de entrada novos que o Windows 10 trouxe para nos auxiliar. O conceito de PIN, né, e de bloqueio dinâmico já estavam presentes no Windows 8.1. Tá bom? O Windows Hello começou, né? Depois de algumas atualizações, e a senha de imagem também. Mas qual é o padrão, né? O que mais se faz é colocar senha alfanumérica para acesso ao computador, tá bom? Embora a gente possa observar um comportamento das empresas hoje apontando muito para o uso do bloqueio dinâmico, né? Que é quando você precisa sempre estar com o seu celular próximo para poder fazer as ativações. Né? Talvez isso já tenha acontecido com você, por exemplo, no seu Gmail, talvez já tenha acontecido com você no seu Outlook. Né? Essas ferramentas cada vez mais estão se apropriando das características de bloqueio dinâmico e não só apenas o Windows. Tá bom? Então, mas é importante entender que o Windows 10 tem esses recursos. Óbvio, né, pessoal? Óbvio. Para você ter esses recursos, você tem que ter, por exemplo, uma câmera habilitada, um Bluetooth funcionando, né? Não basta ter aquela máquina ruim, né, caindo aos pedaços, toda remendada, e tentar usar esses recursos que eles não estarão disponíveis. Alguns modelos da Dell trazem o Windows Hello de fábrica, né? E eles usam ali a impressão digital. Então você coloca o dedinho ali no teclado, geralmente numa área lateral do teclado, e aí ele já habilita para você. Bom, quando você tem uma máquina e ela está sozinha, né, não está conectada com outros computadores dentro daquela rede local, ela tem um cofre,
né, onde ficam todas as senhas. Esse cofre, ele é criptografado pelo próprio sistema. Então, mesmo que você localize essa pasta, mesmo que você identifique esta área, você não vai conseguir enxergar o conteúdo que está ali dentro. Tá? Isso é mais complexo. Tá bom? E a gente encontra a possibilidade de cadastrar senhas ou de alterar senhas lá no painel de controle, nas contas de usuário. Tá bom? A terceira senha que eu comentei com vocês lá no início é aquela senha de proteção de tela. Então, também você consegue fazer as configurações lá no painel de controle, porém escolhendo a opção personalização tela. Quando você entrar nesse caminho, tem uma caixinha lá para você clicar, escrito assim, olha, ao continuar, exibir a tela de logon. Tá bom? O que as empresas fazem, né? O que a política de uso das empresas faz? 3 minutos de inatividade, por exemplo, entra a proteção de tela. Quando alguém toca mouse ou teclado, volta à tela normal, porém ela exige novamente o logon do usuário. Tá? É procedimento padrão das empresas. E por que se faz isso, né? Para evitar, por exemplo, que um funcionário interrompa o seu trabalho, vá para um outro departamento, por exemplo, deixe o seu computador liberado e ele fique liberado aí por um intervalo de tempo muito grande. Quando isso acontece, você está expondo uma vulnerabilidade e está permitindo que outras pessoas não autorizadas, mesmo sem ter a senha, possam verificar o que tem dentro daquela conta. Tá? Então, se você tem esse hábito, né, usar esse recurso é algo muito interessante. Uma dica aí, né, para vocês, não use tempos de proteção de tela muito pequenos, do tipo 1 minuto. Porque muitas vezes você abaixa a cabeça para ler um texto, para ver um documento, quando você volta ele já pediu a tela de logon de novo. E aí você perde tempo para digitar, para logar, enfim. Né? Então é importante ter aí um bom senso. Mas sempre que possível, use este recurso, né? Para não permitir que a tela fique exposta por muito tempo sem que o usuário que logou esteja por ali. Tá bom? A política de uso de tecnologia da informação das empresas, ela trabalha muito com a questão de nome de usuário e senha. Né? Isso é muito explorado. O nome de usuário segue uma regra padrão, por exemplo, nome, ponto, sobrenome, nome, sobrenome, né? CPF, e as senhas seguem outro padrão. São 4 itens que a gente precisa observar quando cria ou quando analisa uma política de senhas. Primeiro, o comprimento mínimo, tá bom? 8 caracteres, 12 caracteres, tá? É um comprimento mínimo, é algo que você pode usar. Complexidade, né? O usuário não gosta muito dessa questão, mas o pessoal de TI gosta. Por quê? Senhas complexas que misturam letras, números e elementos alfanuméricos são mais difíceis de serem detectados. São mais difíceis. Então é importante que o item complexibilidade também seja analisado. Variedade, né? Eu sei que vocês não usam a mesma senha para todos os lugares. Estou certo nisso, né? Então, isso deve ser seguido. Ou seja, para cada serviço, uma senha diferente. E, além disso, né, a questão da validade. Ou seja, estas senhas diferentes devem ser trocadas a intervalos de tempo pequenos. Quanto mais vezes você trocar a senha, mais seguro você vai estar. Tá? Eu sei que vocês fazem isso, né? A senha do seu e-mail, por exemplo, ela é uma senha que você troca a cada 30 dias, a cada 15 dias, você nunca repete a senha, não coloca a mesma senha de outras contas, né? Usa sempre uma senha complexa. Né? A gente brinca, né? Eu brinco com vocês, mas é uma questão séria. Né? Isso sim deveria ser feito.
para garantir a sua segurança e a segurança do equipamento que você está trabalhando ou que você está realizando manutenção. Tá bom? Então, política de senhas é algo que precisa ser idealizado, é algo que precisa ser pensado e implementado. Geralmente, os usuários não gostam, mas é algo extremamente positivo.